Hoje nós vamos falar sobre o número 13. Você sabia que não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo, esse número é estigmatizado? É levado como um número de azar? No Canadá, por exemplo, os elevadores não mostram o número 13, ele pula do 12 direto para o 14. Mas você se lembra do Zagallo, jogador de futebol e que também foi técnico da seleção? Ele falava que para ele esse número é um número positivo. Na verdade, nenhum símbolo em si é bom ou ruim. Isso vai depender de todo um contexto pelo qual ele está inserido. Então, se você quiser comprar uma casa e a casa for número 13, nada de ficar preocupado, tá? O simbolismo está atrás. Você precisa do significado do símbolo e de um momento profético. Então, não existe nada de mal, nada de errado de morar, por exemplo, numa casa com o número 13. Então, ao símbolo é preciso agregar um momento profético. Então, eu preciso do significado de um momento profético. Como que eu sei que eu estou no momento profético? Um dos sinais de Deus é a repetição. E eu falo sobre isso no vídeo falando do número 3. Mas eu sou Priscila Frais e eu vou caminhar com você pelas escrituras para te contar o significado do número 13. E eu creio que você vai se surpreender. Mas antes da gente continuar esse assunto, eu quero te convidar a se inscrever no canal, fazer parte dessa família que tenta entender a voz de Deus e todo o simbolismo através dos sonhos. Então se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o seu like ou seu dislike e se tiver alguma dúvida, faça um comentário. O significado desse número nas escrituras, ele não é assim tão óbvio. Ele vai requerer um pouco de estudo, observação das escrituras e relacionar eventos e personagens. Mas eu vou te ensinar passo a passo o que esse número quer dizer. O primeiro significado desse número é rebelião, rebeldia. Isso porque ele vai estar relacionado a Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem poderoso nas escrituras. Eu quero que você venha comigo a Gênesis 10, do 8 ao 12. Cuxo gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há um ditado, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, nas terras da Babilônia. Desta terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calo e Recém, que fica entre Nínive e Calo, a grande cidade. Conforme a gente acabou de ler, ele era o rei da cidade da Babilônia, onde foi fundada a Torre de Babel. E essa torre é o símbolo da desobediência a Deus. Por isso esse significado, rebeldia, rebelião. Gênesis 11:4 vai falar o seguinte: E decidiram mais, vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Desta forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. A ordem de Deus para a humanidade era que eles se espalhassem e povoassem toda a terra. O que Nimrod queria? Queria unificar, queria que ficassem todos juntos. E qual foi a consequência? Deus destruiu a torre e separou os homens pelas línguas. E assim eles foram obrigados a cumprir a vontade de Deus, se dividindo. Algumas curiosidades sobre esse personagem é que além dele ter criado Babel, ter criado Nínive, ele era bisneto de Noé. Então ele estava próximo àquele que tinha reiniciado a terra, que carregava a palavra de Deus para reiniciar a terra. E você tem ideia o que significa o nome dele? Significa rebelde, rebelar. Mas aí você pode se perguntar, qual a relação de Nimrod com o número 13? Ele é a 13ª geração, desde Adão e Eva. Gênesis 14:4 tem outro significado desse número. Ali diz assim: Por 12 anos ficaram sujeitos a Kedar Laomer, mas no 13º ano revoltaram-se. E esse é outro significado do número 13, se revoltar. Isso tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Mas se livrar das amarras, se livrar da opressão, se livrar de algo que está te escravizando. O número 13 também está associado ao inimigo. Isso porque em toda a escritura é usado o nome dragão para fazer referência a Satanás. Em toda a escritura esse nome é usado 13 vezes, todas elas no livro de Apocalipse. E também nesse livro, no capítulo 13, está sendo descrito a besta que sai do mar. Veja que nem tudo relacionado ao número 13 é negativo. Ismael era a prova viva da desobediência de Abraão. Isso porque Deus tinha prometido a ele uma descendência, mas uma descendência através de Sara. Abraão foi querer dar uma ajudinha, surgiu Ismael. Mas aos 13 anos ele foi circuncidado. Mas você pode falar, 13 não é uma coisa negativa? Nesse caso não, porque Deus está falando que mesmo quando você faz uma coisa errada, qualquer um que queira fazer uma aliança com Deus, ele vai aceitar. Então o número 13 também aponta que qualquer um, independente da sua descendência, se você estiver voltado para Deus e quiser fazer uma aliança com Ele, Ele aceita essa aliança e faz uma aliança contigo. O
O número 13 também vai carregar o significado de desobediência. Eu quero ler Gênesis 16:16 e 17:1. Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sei íntegro. Você consegue perceber que esse intervalo de tempo entre ter nascido Ismael, que é fruto da desobediência, e Deus ter voltado a falar com Abraão, foram exatamente 13 anos? O que dá para entender nas entrelinhas que aquilo que Abraão fez está desaprovado diante de Deus. Então, como reflexo da sua desobediência, por 13 anos, Deus ficou em silêncio, Deus não falou com ele. Outro personagem que tem o número 13 estampado na sua vida é José do Egito. Quando ele teve os sonhos de que os irmãos se dobrariam diante dele, ele tinha 17 anos. O sonho falava que ele seria grande e que os irmãos se dobrariam diante da sua presença. Então, aos 17 anos ele teve o sonho, e o cumprimento desse sonho foi aos 30 anos. Eu quero ler contigo Gênesis 37, versículo 2 e depois do 5 ao 9. E na sequência a gente vai para Gênesis 41, 46. Essa, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: Ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: Queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Gênesis 41, 46. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Na verdade, esses 13 anos na vida de José vai falar de um tratamento, de um alinhamento do caráter dele para que ele pudesse ter o caráter de Cristo, para que ele tivesse um caráter transformado. Marcos, do capítulo 7 ao 20 a 23, vai falar das inclinações do homem para o mal. Vai falar daquilo que é impuro perante Deus. E mais, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Aqui está sendo descrito 13 comportamentos, 13 tendências à malignidade do ser humano. E elas são descritas aqui nas Escrituras como impureza. Mas você se lembra que Jesus falou que só os puros de coração verão a Deus? E a última característica desse número que eu quero apontar aqui hoje é que ele fala de perseguição aos judeus. Isso porque no livro de Esther, através do 13º dia, você vai perceber que houve uma perseguição aos judeus e sempre está envolvido o número 13. Vamos então para o resumo para a gente fixar qual que é o significado do número 13? Ele vai apontar para rebeldia, rebelião. Aponta também para o inimigo. Fala também que Deus aceita qualquer um que faça aliança com ele. Fala também de desobediência, período de tratamento, de alinhamento do seu caráter conforme o caráter de Deus. Fala da natureza do homem inclinada para o mal e 13 atos impuros. Fala também de perseguição aos judeus. Mas você sonhou com o número 13? Sonhou? E daí?